Saudações amorosas, saudações calorosas, saudações freiriana. Direto aqui do estúdio do Simproja, estamos gravando o nosso último programa dessa série. Último programa dessa série do projeto No Chão da Escola. Para você que está chegando agora, o projeto No Chão da Escola teve 3 etapas. A primeira etapa, o pessoal da rede, né, professores e professoras e alguns supervisores também, submeteram trabalhos. Esses trabalhos foram analisados por uma banca e essa banca ela selecionou 12 trabalhos. Esse é o 12º, nós estamos encerrando agora, né? Estamos encerrando com as mesmas pessoas de mediador e de convidado que começaram, né? Estamos conversando hoje com um professor que daqui a pouco ele vai se apresentar para se autoafirmar como a gente começou antes, mas primeiro eu preciso dizer, se você está chegando agora, eu sou Ailton Rocha, da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. Meu nome é Joselmo Santana, eu sou da Secretaria de Comunicação. E a nossa convidada, né, mais especial, que estava com a gente também no primeiro podcast, né, dessa série, ela vai se apresentar também, por favor. Eu sou Séfora Freitas e estou presidenta do Simproja. É uma alegria estar aqui hoje, que a gente começou essa série, né, estamos terminando sem critérios de ordem, acho que foi aleatório, dependendo das agendas dos convidados e das convidadas. Então, foi uma série maravilhosa que eu recomendo que todo mundo assista. Trabalhos inspiradores. E tenho certeza que esse de hoje também vai ser de grande inspiração para a nossa categoria, para a nossa rede e para toda a sociedade, principalmente quem trabalha com a educação pública. É bom dizer que nós começamos a primeira gravação dos programas foi no Dia Internacional da Mulher. Isso. E nós tínhamos 2 mulheres na mesa. Hoje nós não temos 2, mas temos uma que vale por nós 3. Com certeza. É a mulher que dá alicerce, e aí para também prestar essa homenagem, esse respeito, mostrar esse respeito, né, da força da mulher e entender que é a mulher quem faz o mundo girar com toda sinceridade. Dizer que é uma honra ter também a presidenta. Ter uma presidenta como uma mulher como presidenta de um sindicato de professoras e tê-la aqui com a gente. Isso, esse projeto ele nasceu da direção, né, do Simproja, mas assim, a pessoa de Séfora também encampou e estimulou que ele fosse para frente, que ele fosse realizado. Então, realmente, Séfora nos deu o norte, né? A ideia nasceu da direção, mas ela deu o norte. Agora, é muito confete, viu? Mas aí eu preciso dizer também que eu não ando sozinha, estou sempre muito bem acompanhada aqui do sindicato, não é isso? A gente precisa dar um tempo maior para ele falar, para o professor falar do trabalho dele, porque a gente já gastou um tempinho falando só da gente. Professor, seja bem-vindo. Desculpe a gente jogar tanto confete, é porque é o último, a gente está empolgado, a gente já tem um sentimento de nostalgia. Por favor, agora depois de deixá-lo constrangido, por favor, apresente-se para nós, quem é você? Eu sou Aurino Nascimento, professor da rede de Jaboatão, professor de História. E primeiro, o clima é muito bom, né? Gratidão a vocês por estarem aqui, né? Esse projeto é fundamental para professores que produzem no município. Esse produto que eu trago aqui é um livro chamado Relógio, que é o produto da minha pesquisa de mestrado, que na verdade se transformou a partir de um subsídio do governo federal, a Lei Paulo Gustavo, que é repatriada para o município de Jaboatão, justamente para que os artistas, professores e pessoas, de forma geral, apresentem trabalhos e sejam selecionados, e aí há um financiamento, e a gente tem que dar uma contrapartida social. É nesse sentido que a história de Cajueiro Seco virou história em quadrinhos, a formação de Cajueiro Seco. Isso é muito interessante, né, Ailton, terminar com esse trabalho, porque a Aurino é um professor de História, né, como o Séfora falou, não teve uma ordem rigorosa, foi dependendo das agendas das pessoas. E aí, você não pode pensar no futuro, você não pode se conhecer sem conhecer sua história, né? Então, para mim, é muito significativo encerrar com o trabalho de Aurino, né, que remete a esse conhecimento histórico de uma parte importante, um bairro importante de Jaboatão, não que os outros não sejam, mas assim, tem um peso, né, que a gente viu no trabalho de Aurino e a gente vai apresentar para vocês hoje, a partir da experiência que ele desenvolveu. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar. Onde é a tua escola? Minha escola, eu tenho 2 escolas que eu trabalho, mas a principal é Luiz Lua Gonzaga, onde foi desenvolvido. A do livro. Isso. E também, o nome eu não gosto tanto, mas a escola é boa, o Marechal Costa e Silva. Já devia ser trocado, né? Um ditador. Verdade. Mas a que foi implantada foi a do... Luiz Lua Gonzaga. Que fica... Em Cajueiro Seco, na Vaquejada. Certo. E essa história de Cajueiro Seco, por que escolher Cajueiro Seco? Porque como é que surgiu o Cajueiro Seco? A gente estava conversando antes, eu disse, olha, vamos falar disso pra gente, pra quem não conhece, se situar. Em primeiro princípio, é importante dizer que trabalhar a história é você começar a pensar
a realidade do aluno. Eu me senti inferiorizado quando eu voltei a ensinar em 2016, eu estava parado de ensinar, fui do Sistema S, e ali eu fiquei pensando, como é que eu posso contribuir se eu estou defasado? Então eu fui para o mestrado profissional da Universidade Federal, e eu achei que a melhor forma de contribuir era trabalhar o conhecimento acadêmico, trazendo para a sala de aula, para o chão da escola, e esse conhecimento se transformar realmente em algo palatável para o aluno. E nada melhor do que quadrinhos, né? E um quadrinho que não é só um livro, mas sim um paradidático. Ele vai ter uma construção histórica e vai ter cortes para que o aluno possa produzir sua própria história a partir de uma pesquisa. Ô, Aurino, e assim, eu vi, quando eu li o resumo do seu trabalho, que foi feito com os alunos da Educação de Jovens e Adultos, que tradicionalmente é uma luta grande do Simproja, justamente que esses estudantes tenham material didático específico, que os professores e professoras tenham uma formação específica, porque a realidade deles e delas é diferente dos alunos do ensino regular. Foi pensando nisso também que você desenvolveu esse trabalho? Com certeza, Séfora. Inclusive, eu já trabalho com jovens e adultos antes do sistema público. Já no sistema privado, eu trabalhei por muitos anos com projetos de educação de jovens e adultos. E educação de jovens e adultos mesmo, pensando na educação popular de Paulo Freire. Não Mobral, não a antirreferência da ditadura, mas sim um projeto em que dialoga como sujeito histórico o aluno. O aluno, ele é parte integrante disso. Ele não é só a pessoa que você vai jogar o conteúdo, muito pelo contrário. Tanto é que o paradidático, ele tem a função de começar uma história, 3 alunos, João, Maria e José, e que eles têm as mesmas dificuldades dos alunos. A característica psicológica desses alunos, eles estão ali nos personagens principais. E o grande desafio que o professor lança a ele, um professor que não aparece muito na história, mas o problema é, qual é a origem do seu bairro? E uma menina, uma negra bastante esperta, ela vai conduzir os outros, que um tem um pouco preguiçoso, um outro medroso, ela vai conduzir a um livro que tem num porão. Esse livro é Jaboatão dos meus avós, e quando ela vai abrir o livro se rasga. Então a única fonte que eles teriam era aquela. Só que quando acontece isso, aparece o professor Tempos. É justamente o gênio que diz assim, olha, vocês vão poder entrar na história, voltar no passado e observar o que aconteceu de verdade. Para isso, vocês vão ter que ter um relógio. Cada um ganha um relógio. Só que você tem que fazer perguntas. E cada pergunta que um faz, o relógio desaparece. Em determinado ponto, tem que estar no eixo principal, quando o último relógio desaparecer, para voltar para o presente. E aí, o que der, vai acontecendo. Senão eles ficam presos nesse passado, no caso, né? Preso no passado. E aí, voltando, aproveitando, né, que você fez a deixa, já entrando no paradidático em si, essa história de Cajueiro Seco, ela se inicia onde? Era uma comunidade que sempre existiu? Ou era um espaço que foi ocupado? Como é que foi? A gente tinha comentado antes, aí você... Perfeito, interessante. Primeiro é preciso dizer que na década de 60, aqui em Pernambuco, existia um projeto tosco chamado de higienização. Aquela parte de Brasília Teimosa, o Paulo Pina ali, por um governo autoritário, fazer a meia casa, uma coisa bem ruim. Só que, dentro de um governo popular, que na época era o do Miguel Arraes de Alencar, junto com o Geocacho Bolshoi, um arquiteto, isso segundo fontes do professor Diego Souza, na verdade, que é o redescobrindo Cajueiro Seco, ele vai nos trazer que o bairro de Cajueiro Seco ele era desabitado. E a população, que hoje a gente chama de Prazeres e Cajueiro Seco, ela ocupava o Monte de Guararapes, que era área do Exército. Então, como ia ser desocupado de todo jeito lá, porque não era uma área federal, ocorre que o governo, juntamente com o arquiteto, foi lá e deu uma proposição. Desce todo mundo para essa região, vai ganhar o terreno, e tinha um projeto pioneiro na época. Diferentemente da higienização que era colocado no governo passado, uma situação de que o próprio morador vai construir sua casa, ele vai poder assentá-la, por isso que a história é construída pelo coletivo e não pelo individual. E aí essa proposta estava muito perfeita e as pessoas se convenceram. Só que teve um problema. 63, 64. Veio a ditadura, Miguel Arraes, ele é deposto, e quando ele é deposto, o projeto, o valor que concernia ao projeto não aconteceu. E aí a gente tem essa dificuldade hoje em Cajueiro Seco, que deixou de ser uma futura Brasília projetada para um bairro sem projeção e com dificuldade que a gente conhece até hoje. Teu trabalho mostra isso, e é interessante falar para que quem está ouvindo entenda por que esse trabalho está aqui. Então eu vou tentar fazer a pergunta para que você mesmo fale e eu não fale, que o trabalho é seu. Os estudantes dessa EJA reconheciam essa história? Conheciam essa história? Não. Foi uma coisa muito interessante essa sua pergunta, porque quando eles têm contato com esse livro, eu participei, foi uma coisa assim, diferente na escola, fiquei muito honrado, que alguns professores abarcaram a ideia, até já na forma digital,
antes dele ser diagramado, e eu participei de fóruns com os alunos querendo saber mais, descobrindo a história do bairro. Inclusive, no próprio paradidático, ele vai ter momentos de corte. Nesses cortes, ele vai querer saber, porque é uma pesquisa que pode ser feita em campo, o morador mais antigo da rua, qual a experiência de memória que ele vai ter, que partido político faz parte do prefeito, quais são as ideias, o que é que tem trazido para o bairro. Isso tudo transforma o aluno desperta, na verdade, a um conhecimento e uma reflexão que é o papel da história. O papel da história não é simplesmente chegar com um conteúdo e aplicar, porque isso não tem sentido. É uma coisa que estava falando com o Séfora aqui, né? A gente estava na mesma sintonia de pergunta-resposta. Eu aprendi assim. Eu, na terceira série, ainda me lembro. Qual o nome de Dom Pedro I? 19 nomes, para que isso? Que interesse. Né? Então, não tem a ver. Aurino, então, essa sua proposta, na verdade, você direcionou o estudante para que ele tenha pertencimento ao lugar onde vive e ele possa ser o protagonista da própria história a partir dali também, né? Ele vai contribuir para a construção da própria história, porque a gente vê que a sociedade, geralmente os nossos estudantes estão sempre direcionados à submissão, à cópia, né? E uma coisa que me chamou a atenção é justamente a forma do ensino de história, que foi eu travei muitos embates com os próprios alunos, o vício de querer copiar, repetir. Eu dizia, aluno bom não é aluno que copia, é aluno que pensa, que reflete, e você contribuiu para essa reflexão, não foi? Claro, claro. E eu vou acrescentar a sua fala, Séfora, a realidade que a gente tem em Jaboatão. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem alunos do módulo 4 e 5 que concernem ao que é o ensino fundamental 2, de 6º ao 9º, que ainda não estão alfabetizados. E eles acontecem por uma série de situações do sistema que a gente conhece, quanto professor, que chega aos nossos braços. Eu não sou alfabetizador. A gente estava conversando antes aqui, há uma dificuldade muito grande da minha parte. Eu sou um historiador, professor, pesquisador, e eu sei falar sobre história, mas como eu vou alfabetizar? E o quadrinho ele é fundamental para isso. Minhas primeiras experiências quanto criança eram quadrinhos, e a gente falou disso aqui também em off, né? Então o quadrinho ele é muito importante. Olha que no Brasil, no início, era demonizado. As pessoas achavam, existiam até pessoas pseudo-cientistas que diziam que o quadrinho tirava a pessoa da atenção e era anti-educativo. Hoje a gente sabe que é o contrário. Claro que não se esgota no quadrinho. Assim, o quadrinho ele tem um poder de chamar a atenção para o assunto. Será que eu vou ser um grande pesquisador se eu ler o livro do Aurino? Não. Eu vou começar a despertar pela questão da história do bairro. Eu vou começar a gostar do meu bairro e refletir os problemas que o bairro tem para cobrar do poder público com relação a isso. Isso é historicizar, né? É esperançar, como diria Paulo Freire. E o quadrinho não é uma linguagem infantil, porque eu vejo hoje que tem quadrinhos para adultos. Meu marido, por exemplo, ele é um colecionador de quadrinhos de adultos. Exatamente. Né? Então ninguém vai pensar porque usou para EJA, quer dizer que está infantilizando. Pelo contrário, é uma linguagem acessível a diversos públicos, né? Olha, tem enormidade de quadrinhos. Teresa Kaufmann tem um trabalho sobre a história do Recife. Existe um quadrinho chamado Maus, que fala da ditadura de Hitler lá, né? Aquela questão do fascismo, hoje tão em voga nessas nossas discussões. Então, assim, quadrinho ensina muito, muito mesmo. Como o Séfora disse, né, ele não infantiliza, porque houve um tempo também que tinha esse debate, né? Claro. Como você colocou, acreditava-se primeiro que o desenho tirava a atenção, porque o menino ia parar de olhar as letras e olhar o desenho, então não contribuía. E houve um tempo também que era infantilizado, né? Claro. Mas aí a gente vê a contribuição do seu quadrinho para a EJA. Esse público, como foi a recepção do público para esse... Porque normalmente ainda possa ser que tenha alguém... Deixa eu te interromper, José, porque a minha pergunta é precessora da tua. Pronto. Na verdade, como foi, em primeiro lugar, a abordagem com esse público e, em seguida, a reação desse público? Sim. Veja, primeiro princípio foi ótimo. Eu tenho uma alegria muito grande que para onde eu escrevi a história, para onde o Joaci, que é o quadrinista, desenhou a história, ele atingiu meu público aluno. Eu tenho uma tristeza à medida em que eu queria que esse trabalho chegasse à rede municipal de forma ampla e encontrei uma série de dificuldades, ainda encontro, para distribuir esse material, para o poder público entender a importância, até porque se fala muito que Jaboatão não tem construção de produtos, e esse produto ele é muito bom. Ele foi chancelado pela CAPES, ele foi financiado pelo governo federal a partir da Paulo Gustavo, e a própria Prefeitura de Jaboatão, a partir do processo, selecionou o projeto, mas eu não consigo distribuir. Esse é um primeiro ponto. Sobre o que você falou, o aluno em si, ele abraçou de uma forma tal, Ailton,
que eu fiquei assim, surgiu das minhas expectativas. Eu vi trabalhos a partir desse momento, porque como é que funcionou? A Lei Paulo Gustavo, ela financia artistas. Eu entrei pela parte de arte, que eu também mexo um pouco com música e também com essas outras formas de arte. E aí eu tinha um produto. Aí eu escrevi e dessa configuração eu fui contemplado. Eu tive que mostrar as legendas, tem muita gente que tem preconceito, né, com relação à Lei Paulo Gustavo ou até a Rouanet, não sabe nem como é que funciona. Com essas leis, a gente tem toda uma obrigatoriedade de apresentar um produto e uma contrapartida social. É nesse sentido que na escola, todas as turmas do ensino de EJA, mesmo de alfabetização, foram contempladas gratuitamente com esse livro físico. Hoje eu tenho a forma digital e tem uma parte que eu tive que comprar com o meu próprio dinheiro, recurso. Essa parte eu tenho que vender, mas o digital estaria à disposição. Deixa eu te perguntar uma Interessante, só um detalhe que eu queria chamar a atenção, é o material, né? O conteúdo é de excelente qualidade e o material que foi feito, o livro também é bem bacana. Isso só foi... Sofisticado. Só foi conseguido, porque é caro, muito caro. Para vocês terem uma ideia, assim, por base, hoje, acho que uma página para diagramar, né? Não é nem a concepção artística, dá em torno de R$150. Uma página. Uma página. Uma página. Aí você Foi um investimento alto. muito Mas bom. aí eu agradeço muito aos projetos governamentais federais que trazem esse subsídio para o artista, porque senão não sem teria eles conseguido. não teriam. O livro, ele veio até a turma. Eu vou tentar explicar. Deixa eu fazer primeiro, depois tranquilo. eu explico. O livro, ele veio até a turma ou ele foi construído pela turma? Ele veio até a turma. Ele veio Ele até veio a à turma. turma. Existia. É. Teve assim, a inquietação do professor, de Isso, Aurino. isso. E aí ele trouxe essa proposta para a turma que foi abraçando e Dentro dos princípios da andragogia, né, que é o estudo dos jovens e adultos. andragogia. Andragogia, né? Primeira vez que eu É escuto. mesmo? Primeira vez. Então, o que é andragogia? Desculpa. Pronto, existe a pedagogia, né, que trabalha justamente com o ensino fundamental da criança ou do adulto que não é alfabetizado, e a andragogia é específica para a forma de aprendizagem do adulto. Porque é diferente. O adulto ele já traz, como diz Paulo Freire, a situação de um conhecimento prévio. Né? A criança ela está em desenvolvimento. Ela vai aprendendo, a gente está falando do mamu, por que chama mamãe. O adulto ele já traz essa configuração. E aí ele vai ter que associar isso à sua realidade. Nesse sentido, eu pensei que tipos de aluno, desde a concepção, eu poderia colocar nesse livro em que o aluno sentisse, não tem aquela coisa da novela, né? Eita, aquele personagem ali parece comigo, pronto. Essa concepção psicológica não é? Parece comigo. Então, ele sentir que tem um aluno com dificuldade de aprendizagem, porque tem um deles que é o aluno mais descolado, que no caso é a aluna, Maria, e aquele aluno que não, assim, não vou dizer que não quer nada, mas ele não tem... Está desmotivado. Está desmotivado. É preciso entender que como é que esse adulto chega na sala, né? Uma sala que ele foi vomitado dessa sala. Excluído, né? Por uma educação... que já chegou até se ter palmatória e ajoelhar no milho, né? Então, esse aluno é meu aluno de 60, de 50 e também de realidades sociais difíceis atuais envolvidos com drogas. Então, esse aluno, ele se motiva pelo quê? Então, a partir dali, eu pensei, e qual o segundo ponto? A história de vida dele, como é que ele vai começar a refletir as dificuldades que ele tem no dia a dia? Essa é a questão. Então, partiu disso, entendeu? Agora, é como a gente escreve alguma coisa, ou uma música que você faça. Será que vai atingir as pessoas? Aí quando você vê que atingiu, então não interessa tanto, né? Renato Russo disse uma vez que quando você canta uma música, aquela música tem um autor, mas ela é sua. Porque a sua forma de interpretar, ela tocou em você. Então quando isso você vê que acontece com relação ao aluno, é muito massa. Tirou o peso, só o nome história, né? Eu lembro quando eu entrava na sala de aula, história, vixe, datas, nomes. Isso. E com o quadrinho ele tornou a sala de aula, o processo mais leve, né? Sim. E ele sendo parte. E eu vi também, assim, que tem o passo a passo até para o professor, a professora utilizar o livro como material didático, dando orientações de como proceder. Bem interessante mesmo. Perfeito, porque diferentemente de uma leitura que você possa fazer, peguei um livro e vou ler até o fim, esse livro ele pode ser utilizado, é uma forma, tá? De você trabalhar isso com o seu aluno em corte. Eu comecei a contar a história, né, da questão dos relógios, mas quando a menina abre no porão e que aparece o gênio, há um corte ali
e já para ele começar a fazer uma pesquisa no bairro. Então você não precisa andar com essa leitura ali, você pode paralisar aquilo, pedir em grupos. O aluno vai investigar, né? Investigar. E aí você vai trazer coisas interessantes. Imagina fotos antigas, imagina depoimentos de pessoas que construíram como eu consegui. Você falou em história oral, meu trabalho não trabalha com história oral, mas eu tive alguns depoimentos de pessoas mais antigas no bairro que participaram dessa construção do bairro. Construíram a igreja, ajudaram na construção da igreja, a pessoa trabalhava fora, e aquela coisa, ouviu o boato, né? Olha, estão dando terreno em Cajueiro Seco, e ela veio também, porque tem um pessoal que desce seja, lá. É um material que vai ser usado em várias aulas, né? É um processo, em vários conteúdos diferentes. Imagina a minha frustração em não ter isso em toda a rede. Mas você já procurou? A Secretaria da Educação já conhece esse material? Conhece, sim. Não se interessou por... Na verdade, não é só uma questão tem verba direcionada para material didático, não existe? Existe. Não, o que me foi dito é que existem os editais, né? E nesses editais, eu tentei concorrer nos editais. Sim. Mas houve um problema aí, sim, da editora não ter colocado no pacote lá do edital. Mas isso faz com que a gente não tenha, quer dizer, por causa de uma regrologia, um material que é raro, não por ser meu, mas pelo nível de pesquisa e de aplicabilidade que todos os professores que até agora viram elogiam e querem trabalhar com o seu aluno, é justo isso. Vale a pena insistir, viu? Persevere. Esses relatos que você falou, eles chegaram até você através de quem? Isso foi uma provocação da minha orientadora, que eu agradeço muito. Eu estava no mestrado, como eu falei, faltavam 6 meses para acabar. Eu tinha passado já, estava meio saraivado nessa coisa de você fazer a qualificação, você sair meio destruído, né? E a gente tinha que ter um produto. No Prof. História tem que ter um produto. Então a gente estava pensando num tema Jaboatão. A primeira coisa que veio na cabeça foi invasão holandesa. Só que ela disse, não, peraí, vamos ver se tem uma coisa mais específica. Aí eu disse, professora, tem isso aqui. Eu consegui aqui no Instituto Histórico o Redescobrindo Cajueiro Seco. Não é um livro de história, é um livro que fala mais de arquitetura, mas que tem essa história que eu estou falando para vocês em 400 páginas. Então ela me desafiou, disse, vamos transformar isso num recurso. E aí eu peguei um recorte junto com o quadrinista, roteirizei as coisas mais importantes. Quais seriam? Como é que surge o bairro? Não na palavra em si, mas tem outras coisas ali. Mas sim, quem constrói a história? Quem é o dono da história? Quem é o sujeito histórico? Quem é o sujeito histórico, né? É o prefeito? É o governador? É aquele herói? Ou é o próprio povo? Que é o que aconteceu. Tá? Cajueiro Seco, ele é construído pelo povo de Jaboatão. E aí, essa relação de pertencimento também traz uma relação de luta do coletivo para a mudança do momento. Então, imagina essa coisa disseminada, né? Não vou dizer que é um capital de Marx, né? Que não floresceu na Alemanha, mas vai florescer na Rússia. Mas, sobretudo, trazer essa discussão. E porque não é só Cajueiro Seco. Muita gente faz a crítica assim, mas é um livro local. Específico, né? Não. Se você observar nas atividades, você pode utilizar em qualquer bairro do Brasil. Para fazer essa reconstrução dessa história da maneira que a população vai encontrar. A inspiração. Aí, você lançou uma inspiração para cada um adaptar o seu próprio trabalho. Aí da história oral, o livro tem possibilidades muito amplas. Quando a gente lê os resumos, algumas perguntas vêm às nossas cabeças. E uma delas é a seguinte. Na implantação desse projeto na escola, como foi a reação tanto da escola enquanto instituição local e tanto quanto da comunidade escolar? Como que esse povo reagiu quando isso começou a ser trabalhado? Como foi essa relação? Dessa parte eu posso dizer que foi muito abraçado. Abraçado pela estrutura, da infraestrutura da escola, né, e também dos alunos. Né? Tanto é que a contrapartida social, uma parte que eu tenho que ampliar aqui, depois do lançamento dele, que foi no dia 13 de setembro do ano passado, no Centro de Educação da Federal, graças à ajuda dos meus professores também. Então, tinha que ter, dentro do escopo do meu projeto, alguns dias em que a gente, na escola, faria oficinas para ensinar quadrinhos e cinema, e também a questão de roteirização. E o aluno teria que fazer, depois dessa situação, ele deveria dar a sua contrapartida. Foi uma turma só? Não, toda a escola. Na verdade, o projeto ele ia contemplar as turmas que eu trabalhei, minhas 3 turmas de jovens e adultos. Só que a coisa cresceu de uma forma tal que até de alfabetização entrou. Então, eu ampliei a quantidade de livros, porque a gente tinha que dar o livro, era a contrapartida social, eu distribuí 100 exemplares. Todos os alunos no dia que estavam de qualquer modalidade participaram de alguma oficina. E a contrapartida é que nos dias subsequentes eles apresentassem aquilo que eles produziram a partir daquelas oficinas. Repete as oficinas, por favor, para a gente. Tá. Vamos lá. Teve a oficina de diagramação,
Não sei nem o que é isso. Diagramar. Diagramar é o seguinte, você fez o desenho foi feito todo em cera. Só que o que a gente vê aí, que Séfora gostou bastante, ele é diagramado. Ele passa por um processo gráfico digital. É a digitalização para ele sair com a qualidade de papel que saiu. Então, o diagramador fez essa gentileza de mostrar como é que é feita a diagramação. Tá? O desenho e diagrama. Para eles aprenderem. Um outro, o próprio quadrinista, de como fazer um quadrinho. Mas como um quadrinho é grande, porque o quadrinho é uma história enorme. Ele fez a tirinha. Seria em três quadrinhos, você criar uma história. Saiu até história de antipreconceito, pra vocês terem uma ideia. Ele falava da sua realidade. Isso tudo foi em cartolina ali. Uma outra, eu mesmo fiz, que era a relação quadrinho e cinema. E saiu também um produto. Tem uma brincadeira. Essa linguagem, né? Do quadrinho pro cinema. Eu não sei se vocês brincaram com isso. Tem caixa de sapato, né? Lembro. Você pega a caixa de sapato. Eles não, mas eu... Eles já são da época digital. Nos jornais antigos. Mas eu lembro, eu brinquei. Tem as tirinhas. Você recorta as tirinhas, faz um roteiro aqui. Na caixa de sapato, fura de lado, coloca uma caneta e coloca esse quadrinho coladinho. Você gira ele aqui e na tampa da caixa de sapato abre. Aí quando você faz isso, o que acontece? Gira e é o cinema. É o cinema. É a história, é uma brincadeira. Muito e tem essa relação, porque... Recurso pedagógico para quem está aqui. o cinema, na verdade, vamos falar sétima arte, beleza, mas o quadrinho é anterior. De certo modo, o cinema ele se inspira um pouco no quadrinho, porque é uma sequência. Ó, o mangá é da direita para a esquerda, mas o nosso quadrinho que está aqui é desse lado. Eu tô meio atravessado aqui, mas da direita para a esquerda. O mangá é da esquerda para a direita. Então, assim, você lê a história no seu tempo. Tanto é que, ó, se você observar aqui, veja, no segundo momento ali, eles estão viajando pela história, tá vendo? Ó, viajar no tempo. Ele quebrou o quadrinho. Eles estão todos passando para um outro período. Mas essa situação aí, ela não é comum. Comum é do terceiro quadrinho, né? Certo? Só que tem essa potencialidade. As onomatopeias, que se fala em português, né? Assim, aqueles sons. Você olha para o som, puf, pá, tá ali. Você tem isso na sua cabeça. Quando você lê, você não precisa repetir. É uma coisa do cinema. Então, a mãe, vamos dizer assim, o pai do cinema é o quadrinho. Ô, Aurino, e essas oficinas também ajudou a revelar talentos. Pois né? é. Ah, sim. Com certeza aquela Sim, pessoa sim. pode até enveredar por uma dessas Perfeito. profissões, né? Claro. Se tiver oportunidade também. Aí sim tem a ver, não empreendedorismo, mas essa coisa de a pessoa se descobrir ali e fazer a sua arte, né? Alguém que gosta de um desenho, de desenhar, né? Pois é. Essa é a função da escola, né? Essa é a função da escola. Não é você se preparar para só assinar o seu nome num lugar. Não, é você pensar. É você refletir e construir. Porque o professor é só um mediador. O professor não é o dono da história. O professor não é o empoderado que vai dizer ao aluno que ele vai aprender. Ele vai ser o orientador. Até porque a gente aprende muito em jovens e adultos com os alunos. Como o Paulo Freire diz, vai ser semear, né? As sementes, né? Perfeito. Vai plantar as sementes e vão Eu germinar. tenho alunos hoje, com 49 anos, que estão em doutorado aí. Até evoluíram academicamente mais do que eu. Isso é uma honra. Tem gente que não quer que a pessoa evolua. E jovens e adultos não é uma caixa de restrição. Eu acho isso horrível. Quem diz assim, não, mas é jovens e adultos, é só isso aqui. Não. Você não pode medir o potencial do outro porque ele está num programa que ele foi excluído. Quem sabe? Pelo contrário, é para ele recuperar o tempo. Essa era a minha próxima pergunta. Eu também já ia entrar, que ele fez a deixa, né? Aí ele já a gente vai se empolgando, pode falar então. Essa era a minha próxima pergunta. Mas aí já foi até meio que respondido. Como é que você percebeu um abraço muito grande da turma no trabalho? E deu para perceber, você consegue ainda contato com essas pessoas para ver como é que eles ficaram e que elas ficaram após o trabalho? Eu queria agora, eu vou anteceder a ele, né? Que ele fez a pergunta. Porque esse público da EJA, né, tem essa questão que eles foram excluídos pelo sistema. Sim. Né? E aí, pelo que eu percebi do seu trabalho, ele volta após a pandemia, foi em 2000, começou, não foi? Naquele período. Foi. E aí esse público da EJA, a gente sabe que houve uma quebra da EJA, né, da política da EJA no governo anterior. Claro. Né? Que eu não preciso citar, que todo mundo aqui sabe quem foi. Sim. Então a gente vinha do campo progressista. O que está de tornozeleira eletrônica, a gente que está preso. A gente Mas vinha... eu vou sair, ele não. O que está em prisão domiciliar. Isso. A gente precisa dizer o nome, não. A gente vinha numa crescente no campo progressista de políticas para a EJA, e aí vem esse desmonte do Estado, né?
E aí o seu trabalho ele volta após uma pandemia e, de certa forma, já após um governo que tinha destruído, ó, bem dizer, acabado com a EJA. Claro. Né? E aí, como é que você enxerga essa questão desse seu retorno, né? Porque eu acredito que os alunos também devem ter sentido, né? A falta da escola nesse período, tanto pela pandemia quanto pela quebra da política pública voltada para a EJA do governo anterior. Eu vou ampliar essa tua situação para falar até da minha situação quanto mestre hoje, mas eu era mestrando. Eu peguei os 2 cenários, porque nós tínhamos uma bolsa, inclusive. Essa bolsa ela servia para investir em leituras que eu tinha. E o governo anterior teve um momento, não sei se vocês recordam disso, que ele cortou a bolsa. E a gente ficou sem bolsa um bom tempo. Então, assim, isso foi horrível para a pesquisa em si, mas a gente teve que bancar de alguma forma para continuar e não parar. Então, esse aluno pós-pandemia, que a gente pegou até no final de 2021, é que estava voltando, porque a gente não voltou assim, pleno vapor, né? Ninguém estava com a cabeça. E tinha muitos alunos perdendo pessoas da família, teve alunos que também morreram, né? Então, assim, não era um cenário fácil, né? Então, para reconstruir isso, acho que só em 22 é que a gente começou a ter um andamento. A minha sorte nesse sentido, eu não peguei muito esse cenário no meu projeto, porque o trabalho em si foi mais cerebral meu naquele momento, e quando voltou em 2022 é que saiu reconstruindo esse cenário. Então eu peguei as 2 fatias e posso dizer que não foi fácil, né? Para que a gente pudesse ter essa retomada. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E agora a minha. Faça para poder lembrar. E eu lembro mais. Na verdade, eu lembro. Só para a gente sorrir um pouco mesmo. Se existe algum contato com esse pessoal que participou do projeto, e se esse pessoal, se você percebe alguma mudança de atitude nesse público de estudantes? Eu creio que sim. Assim, na verdade, eu tenho ainda 2 turmas que são minhas turmas esse ano, que participaram do projeto ano passado. Vocês sabem, né? É cíclico. E aí, os que eram meus alunos, efetivamente, que eu entrei, boa parte deles foram formados o ano passado. Mas lembra que eu falei que o projeto atingiu no seu ápice a questão das oficinas. Tem alunos da alfabetização que hoje são meus alunos e me reconhecem o trabalho, e tem esse livro. E eu vejo que o livro funcionou muito mesmo não sendo alfabetizador, nessa parte que a gente discutiu no início. Essa parte de você perceber que é possível ler a partir dos quadrinhos, melhorar essa leitura, porque muitos deles têm segurança. Eles já conseguem juntar as sílabas. Eu não sou pedagogo, estou fazendo pedagogia agora, mas eles não conseguem, assim, ainda ter uma ideia, ou eles acham que não sabem ler por uma questão de velocidade de leitura que a gente tem mais, né? Então, eles... Não tem afluência ainda. Não tem afluência, exatamente, né? Uma coisa meio de inglês, assim, que serve para tudo. É afluência na própria forma de ler, né? Então, assim, essa situação, eu percebi que do ano passado para cá, esse aluno que nem era meu, ele já entra de uma outra forma. E ele associa isso, que isso é mais legal. Não eu como pessoa. Eu como pessoa, a gente tem uma sementinha, né? Mas quando faz essa leitura, você até fica meio constrangido assim, né? Mas deu para ver que era por causa do livro, entendeu? No caso, o quadrinho. Ô, Aurino, eu queria puxar um pouquinho, Ailton e José, sobre a questão da relação da academia com a educação básica, que o Simproja preza muito por essa parceria entre a academia e a educação básica. É lá que são formados os professores que vão atuar na educação básica. Então, precisa ter essa conexão. E aí, eu queria saber de você se esse seu trabalho inspirou, eu já estou vendo que inspira quem está na educação básica, mas ele também inspirou quem está lá na academia? Ou como foi a receptividade dos seus parceiros de lá da academia? Olha, deixa eu dizer, vou ampliar também. Em algum momento até que eu fico um pouco emocionado, porque assim, quando eu voltei a lecionar, eu achei, sinceramente, que eu nem era mais capaz de você, poxa, caramba, eu voltar para um mestrado. Para você que tem 20, 30 anos, até por uma questão de você ver mesmo a geração, o Prof. História, que também é um programa do governo federal, na gestão, posso falar nomes pode, aqui? Pronto, pode. Da presidência Dilma, né? Assim, isso oportunizou, porque o que é mestrado na federal? 17 vagas para pessoas que já vêm na academia, num gás, passando por situações para entrar no doutorado. Só que a gente já, assim, numa idade mais avançada, a gente é aleijado também. Na verdade, somos um pouco jovens e adultos da academia. E aí tem um programa Prof. História. E o Prof. História traz a gente para esse canal. Não é um mestrado qualquer, é um mestrado para professores. E aí a gente se sente mais confortável com colegas de mesma geração, ou até anterior, mas que a gente tem a oportunidade a partir de uma prova. E essas 17 vagas estão ali. Então, qual é o nosso produto no final? Algo que dialogue entre a academia
e escola. Eu acho que o meu produto conseguiu isso. E tanto é fato que vocês estão falando, que Séfora tocou nesse ponto, que esse ano o professor André Mendes, ele acabou me chamando porque foi uma experiência exitosa, tem aqui em Jaboatão também, eu apresentei, mas é uma outra régua, ser experiência exitosa, Pernambuco, Brasil. E eu fui um dos projetos indicados também na época do mestrado para concorrer ao Prof. Nacional. Então, só a indicação, que foi uma colega minha, Carol, que tem um produto fantástico também, que ganhou. Mas só a indicação já é muita coisa. Para além disso, a academia começa a entender, e a minha área lá é linguagens e narrativas, dessa situação, de que é importante também a academia dialogar, porque quantos projetos de mestrado chegam ou doutorado e são engavetados? Algo que saia realmente, essa minha grande angústia, entendeu? Assim, eu queria ver, independente de questão de valor, quer que seja, o meu livro nas escolas de Jaboatão, na verdade, nosso livro, porque o livro não é só meu, é do Levi, é do Joaci, é da professora Lúcia, é do professor André, é de todos nós, até de vocês aqui que escolheram. Eu me permitam, mas eu vou falar para a Secretaria da Educação agora, que eu sei que alguns deles e delas lá assistem os nossos programas. Dê uma olhadinha nesse livro e vamos ver se a gente adota como paradidático no próximo ano, que é bem interessante, produzido por alguém que é da rede, para os alunos da rede de Jaboatão. Eu acho que a Secretaria da Educação precisa conhecer de perto esse trabalho. Aurino, eu assumo uma posição agora muito constrangedora, que a gente está caminhando para um final. Sim. Né? E a gente combinou de eu fazer essa pergunta especial agora. Se alguém quiser esse teu livro, a pessoa tem como ter acesso a ele e como ela tem acesso a ele? Certo. Aí, por favor, diga para aquele povo Tá ali bom. que está olhando para você. Tranquilo. Veja, na forma digital, hoje eu posso disponibilizar gratuitamente, sem problema nenhum. O meu Instagram, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é @aurinofnjr. Tá lá. Tem, inclusive, no Instagram, eu sou meio ruim de rede social, mas assim, tem lá o íconezinho, minha face como quadrinho. Isso eu posso disponibilizar. É só pedir por lá, a gente faz uma forma. Se você quiser a forma física, aí eu tenho que vender nesse caso, porque é o que eu tenho lá. A R$35, a gente também pode ver pelo Instagram. Foi o que você produziu, né? É, o que do você que eu produzi. tirou do seu recurso para produzir, para divulgar. Isso, exatamente. Por isso tem essa situação. Inclusive, eu queria estar nesse ano na Bienal, mas se a editora IMEP não tiver, eu não tenho nem como vender ele lá. Então, infelizmente, eu não tenho uma distribuidora e a forma é essa. Mas eu agradeço a todos que queiram usar o trabalho. Normalmente, nessa parte, a gente começa com as contextualizações, com os fatos. Sim. Qual é a intenção aqui desse programa? A intenção é mostrar que Jaboatão é uma cidade que tem seus problemas estruturais, e são muitos, e a gente vem tocando nessa tecla há muito tempo. São muitos problemas estruturais nas escolas, e que segue uma tendência que é uma tendência nacional de uma educação tecnicista, de uma educação de metas, que a gente não concorda. Então, qual é a intenção desse programa? É dizer, olha, mesmo estando nessas condições, a gente tem professores como Aurino, que, vindo de história, ele chega na turma, percebe um problema na turma e vai na Universidade Federal. Isso. Vai na Universidade Federal atrás de um mestrado para poder trabalhar melhor com essa turma. E isso é algo que não fica só para Jaboatão, e a gente faz o apelo aqui. Não é algo que fica só para Jaboatão, é algo que a gente cobra da nação, algo que a gente cobra da federação e das confederações, para que haja investimento. Porque a Aurino estava comentando aqui em off, me permita dizer, que R$10 mil de gasto para esse livro. Fora o que ele ainda tirou para poder ter livro e depois conseguir vender. A preço de custo. Então, ele fala que de uma página dessa R$150. Olha, por mais qualidade que você tenha, e a gente reconhece isso em você, Aurino, se você não tiver recurso, você não vai para lugar nenhum. Infelizmente, a gente tem essa realidade, e a gente faz esse apelo aqui, e a gente diz assim, Aurino, seu trabalho, e aí Séfora já fez esses comentários, ele tira o estudante de um lugar passivo, daquele que chegou aqui para entender que em 1930, ou em 1934, ou em 1964 aconteceu isso e aquilo, para ser alguém que interage com a sua realidade. E é um dos objetivos, claro, né, da história, é fazer você se reconhecer como autor de sua história. Sim. Isso é algo, de grandeza tamanha,
que você não deveria nos agradecer por ter escolhido seu livro. Porque foi seu livro que você escolheu. Desculpa eu apontar assim, fica grosseiro. Mas é porque eu me empolgo. Porque foi seu livro que você escolheu. Porque o seu livro mostra, para quem está ali, para quem está só escutando, que trabalhos assim devem ser feitos e que trabalhos assim mudam a vida das pessoas. Eu vou deixar o pessoal falar um pouco para a gente ir considerando o final e depois você faz sua fala. Aí ele complica a vida da gente. Depois dessa fala, a gente vai dizer mais. Da próxima vez eu deixo a pessoa falar primeiro. A gente combina de cortar um pouquinho para... eu, como professor, né, pedagogo, assim, a gente sabe da dificuldade que temos de encontrar materiais, né, para ensinar história, né? E aí não tem como fugir um pouco do que Ailton já falou e do objetivo desse programa, que é trazer práticas inspiradoras. Então, assim, é uma qualidade, como o Ailton já falou, uma qualidade tremenda, né? Que o seu trabalho trouxe pra gente. Então, quando a gente viu, foi unanimidade, né? Entre quem avaliou. Esse daqui não tem nem o que discutir, não teve nem ressalva de nada. Então, assim, é muito rico, um material muito rico. É uma pena não estar, né, nas escolas de Jaboatão. Um trabalho, inclusive, como o Aurino colocou, que foi selecionado para um prêmio nacional de ensino de história, né? E, assim, isso não está em toda a rede, em todas as escolas da rede, as turmas já receberam, mas, assim, era para ser um programa, um material permanente nas escolas, né? Ser editado e reeditado, ser impresso e reimpresso de tempos em tempos, porque fala de Jaboatão e é um material inspirador para os professores da rede. Para mim, que sou pedagogo, não sou formado especificamente de história, mas eu tenho certeza que poderia ser usado sim nas séries iniciais, né, do ensino fundamental. E, assim, é só agradecer pelo seu trabalho, pelo seu empenho, porque foi uma concepção sua pensar os personagens, pensar o perfil psicológico dos personagens, roteirizar isso, ir atrás de fontes históricas, trazer um material de arquitetura, que não era propriamente história, mas pegar o de arquitetura e transformar para a história, trazer. Então, assim, foi um trabalho, como diz um colega nosso, foi um trabalho hercúleo que você fez e está aí disponível para a rede. É uma pena não ser mais valorizado. Eu quero dizer que o Simproja existe porque a gente defende a escola pública democrática, inclusiva e libertadora. E eu acho que esse seu trabalho está em consonância com tudo isso. E é por isso, Aurino, que a gente acredita na educação pública. Apesar de todas as dificuldades, como foi falado, existem professores assim na rede que fazem excelentes trabalhos. Mas isso só mostra que a educação precisa de investimento, que o professor e a professora precisam de valorização profissional. Porque se na situação precária você faz tudo isso, quanto mais poderia ser feito se tivesse o investimento que é necessário. Então, a educação pública em Jaboatão não precisa de Instituto Ayrton Senna, não precisa de Fundação Lehman, precisa de investimento nas pessoas e na estrutura das escolas. Se a educação pública tiver investimento, eu garanto que a educação pública de Jaboatão vai atingir as metas que nem foram estabelecidas. Então, parabéns, e eu quero ressaltar isso, que, por favor, a educação pública a gente defende sempre, porque a gente acredita nas pessoas que têm compromisso com a educação pública como você. Parabéns, e a gente agradece você estar aqui hoje. Eu que agradeço a todos. E eu queria me direcionar nesse momento ao meu colega, professor de História. Não pelo livro, mas é uma coisa que me deixou um pouco triste nos últimos dias. Assim, eu vi algumas críticas, eu estava falando para os meninos aqui, a respeito desse projeto, que é um projeto muito bom, encampado pelo Simproja, Ailton, Joselmo, Galdino, Séfora, professor Ronildo, porque salário é algo muito importante. A gente luta todo dia, mas quando a gente tem capacidade de fazer mais e a gente consegue, com esses produtos, visualizar a nossa educação, é o que o Séfora colocou aqui. É necessário valorizar, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, isso aí é tipo espuma ao vento. Não, não é. Não é. Porque quando a gente passa, como esses projetos foram mostrados aqui no chão da escola, a fazer um pouco diferente, é o nome não só desse profissional que está aqui, mas é o nome da categoria. E o coletivo é muito mais importante do que o individual. Eu agradeço a vocês por tudo e é isso. Que fala essa, mas o coletivo é muito mais importante que o individual. Olha, se não tivesse sido escolhido antes, tem sido escolhido agora. Último programa, a gente termina com dó, com até um peso no coração. E tem alguns agradecimentos a fazer. Né? Começar agradecendo pela equipe técnica. Nós temos aqui Henrique, que está ali se virando nos 60, não é nem nos 30. A gente tem Henrique, que acompanhou esse projeto do início ao fim e vem fazendo as edições. Henrique, foi um prazer participar contigo desses trabalhos.
Tá bom? Agradecer também a todas as pessoas que vieram aqui. Séfora veio no primeiro e no último. Séfora, assim, esse trabalho, é bom dizer que não existiria se não fosse a coletividade. Né? Foi uma ideia a partir de Joselmo. Ele costuma dizer que a ideia foi minha, mas não foi não. A ideia a partir de Joselmo, que conversou comigo. E, se você ficou até agora e quiser sair daqui, eu vou falar um pouquinho, viu? Foi uma ideia que começou com Joselmo. E aí a gente veio conversar, a gente foi colocando no papel e transformou isso em projeto. E que foi abraçado pela direção. Uma direção que é conduzida por uma mulher, novamente eu digo isso. E que traz força pra gente. Essa ideia de ter uma mulher nos abraçando. Nos abraçando no sentido de dizer assim, olha, quando tiver fraco, eu vou dizer, vem cá, me dá a mão e faz, porque a gente tá aqui pra te cobrar. Quando tiver bom, eu vou dizer, tá legal, vamos continuar assim, né? Esse projeto só existiu por conta disso. Né? Por conta desse apoio e desse incentivo. Séfora até brincou dizendo assim, ele tomou gosto. Tomou gosto, sim. Porque a gente, quando vê um filho crescendo, a gente E não acaba... terminou, não. Termina não, a parte... A primeira parte, né? Primeira parte. E, assim, agradecer também as pessoas que passaram por aqui como convidadas. Eu não vou dizer o nome do pessoal que apresentou, porque eu sou péssimo em nomes, vou esquecer algumas pessoas. Também, com certeza. Mas agradecer a todo mundo que passou aqui, que foram trabalhos que fez a gente aprender muito. Eu aprendi muito com esses trabalhos. E digo assim, se você puder, visite os outros, porque são temas muito variados e que a gente aprende muito em cada um deles. Se alguém tiver alguma coisa ainda a falar, eu não vou dizer ainda a publicação do livro. Não terminou, não. Isso eu vou dizer. Diga aí. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a publicação do livro. A gente está recolhendo esse livro, já começou as leituras, já começou as correções, e a gente pretende fazer o lançamento de um livro, e toda a categoria vai ser convidada, né? Então, fique atenta se você gostou desse trabalho. Esse trabalho vai estar como relato no livro e vai estar sempre disponível no YouTube e no Spotify para vocês. E os livros que o Simproja faz, distribui na categoria. Sim, distribui, não é vendido, a gente distribui para a categoria. Recursos próprios. Aquele recurso que você investe quando você faz a contribuição sindical, ele está aqui. Né? Você só conhece o trabalho de Aurélio por conta disso. Isso, está tendo retorno, né, para a base e por aí, expandindo para o Brasil. Isso, né, mas o livro, o produto final nosso desse projeto vai chegar nos locais de trabalho. Em todas as escolas. E assim a gente encerra dizendo, Simproja sempre firme na luta. Vamos fazer mais uma vez, porque ele não estava ensaiado. Simproja sempre firme na luta. É isso aí.